Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui uma coleção assim bem instigante dos artigos do Stephen Fellows, lá da revista Precious Seed, sabe? Eles examinam a morte de Cristo sob ângulos diferentes em algumas epístolas do Novo Testamento. Isso mesmo. E a nossa tarefa aqui é mergulhar nesses textos, né, e extrair os eixos principais de entendimento sobre um dos pilares da fé cristã. Uhum. Como o próprio autor aponta, o alvo vai além do intelecto. A ideia é buscar tocar o coração com a magnitude do Salvador. Com certeza. É um tema que mexe com a gente. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O foco vai ser Romanos, Gálatas, Hebreus e 1 Pedro. Cada um traz uma luz particular sobre o Calvário. Exato. A gente pode começar com Romanos, que foca bem na morte de Cristo em si. Certo? Depois, Gálatas nos leva a refletir sobre a cruz de Cristo. Tem uma nuance aí. Bom romano, que um fundamento sólido ali traz estabilidade. Sim, é fundamental mesmo. Lembro até do título do livro do John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Que título, hein? Nossa, impactante. E mostra bem o foco. Romanos parece mesmo se concentrar no fato e nas implicações da morte do Salvador. E como ele desenvolve isso? O artigo menciona o capítulo 3, a satisfação. Isso. No capítulo 3, Paulo fala da satisfação. Ele usa o termo propiciação, que tem a ver com o propiciatório lá do tabernáculo, o lugar da misericórdia. Ah, o assento de misericórdia. Exato. Essencialmente, significa que a morte de Cristo satisfez, assim, plenamente, as exigências da santidade e da justiça de Deus contra o pecado. Entendi. Era preciso que a justiça divina fosse demonstrada publicamente, sabe? Para que Deus pudesse, de forma justa, justificar quem crê em Jesus. Então não é só tipo, perdoou e pronto. Tem uma base de justiça aí. Precisamente. A questão do pecado exigia uma resposta que estivesse à altura do caráter santo de Deus, né? E essa resposta foi o sacrifício de Cristo. Faz sentido. No passado, como o texto diz, Deus agiu com longanimidade, meio que passando por cima dos pecados cometidos antes, na expectativa do Calvário. Agora, ele justifica o crente com base nessa justiça que já foi satisfeita na obra consumada de Cristo. O ponto-chave é: a justiça divina foi plenamente atendida. Entendido. Muito claro. E aí o artigo nos leva para o capítulo 5, que o autor destaca pela supremacia dessa morte. É interessante notar que é a primeira vez que o amor de Deus e o Espírito Santo aparecem explicitamente na carta, né? Por quê? Olha, acho que é porque até ali o argumento era bem forense, quase como num tribunal, né? Sim, bem legalista. Isso. Agora, Paulo revela o coração por trás da ação de Deus. Cristo morreu por nós quando a gente era fraco, pecador, inimigo de Deus. Nossa, Isso demonstra um amor que, transcende qualquer lógica humana. É a prova máxima da graça divina. Como diz aquele hino antigo, graça tão vasta confunde o céu. lindo isso. A supremacia está na qualidade e no momento desse amor demonstrado na morte dele. Entendi. E o capítulo 6? O artigo fala da similitude da morte de Cristo. Muda o foco de pecados, os atos, para pecado, a natureza, né? Exatamente. Uma distinção importante. E o batismo entra aí como uma ilustração disso. Como assim? O batismo é apresentado como uma figura da nossa união com Cristo na morte e ressurreição dele. Ah, tá. Ao sermos batizados, a gente declara publicamente que em Cristo morremos para o domínio do pecado. Não que o pecado suma, né? Claro. Mas que o poder dele de reinar sobre nós foi quebrado. É uma declaração de posição e uma profissão pública dessa nova realidade. E a prova disso seria? Uma nova vida, vivida para Deus em união com Cristo ressuscitado. A prática confirma a posição. Essa ideia de morrer para o domínio do pecado é realmente muito central. E o capítulo 7, ele fala sobre a lei. Como se encaixa? Assim, o capítulo 7 mostra como a morte de Cristo nos liberta da lei. Paulo usa aquela analogia do casamento, lembra? Lembro, sim. Se um cônjuge morre, Isso. O outro fica livre do vínculo.
Da mesma forma, a nossa morte com Cristo, porque estamos identificados com Ele na sua morte, nos libera da jurisdição da lei como meio de justificação ou condenação. Entendi. Abre espaço para algo novo. Exatamente. Abre caminho para uma nova união com Cristo ressuscitado. E a menção ao corpo de Cristo ali reforça a realidade da morte física dele, que foi o meio para essa libertação. Faz todo sentido. A morte dele possibilita a nossa morte para a lei. E para fechar, Romanos, o capítulo 8 traz a segurança. Isso. O capítulo 8 é o ápice, né? Começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Poderoso. Se Deus nos justifica, quem pode nos acusar? Se Cristo morreu e mais, ressuscitou e intercede por nós, quem pode condenar? Ninguém. A morte de Cristo, seguida da ressurreição e intercessão, é a rocha firme da segurança eterna do crente. Como diz o hino, quando Satanás me tenta ao desespero, olho para cima e o vejo lá. Aquele que pôs fim a todo o meu pecado. Lindo. Romanos estabelece um fundamento bem seguro mesmo. Com certeza. Mas aí os artigos do Fellows vão para Gálatas, né? E sugerem que Gálatas pegue essa base e aplica de um jeito um pouco diferente. Foca na cruz e no impacto mais, judicial sobre nós e o mundo. Por que essa ênfase na cruz em Gálatas? O contexto ali é crucial. Paulo está escrevendo para os Gálatas porque eles estavam sendo tentados a voltar para a prática da lei judaica, sabe? Como se a fé em Cristo não bastasse. O problema da legarismo. Isso. Estavam abandonando a liberdade da graça. Aí Paulo usa a cruz como uma barreira definitiva. O J.B. Stone até disse uma frase forte. Qual? Que um Gálata é, na verdade, um romano que retrocedeu do capítulo 8 de Romanos. Alguém que voltou para a escravidão depois de conhecer a liberdade. Nossa, que imagem! E como a cruz funciona como essa barreira? O artigo menciona 4 aspectos, né? Sim, Fellows aponta 4. Primeiro, a cruz é uma barreira entre a pessoa e seus pecados. Ela salva. Paulo lembra aos Gálatas como Cristo crucificado foi evidentemente exposto diante deles lá em Gálatas 3. A pregação era bem visual, então. Parece que sim. A pregação apostólica era centrada nisso. Pregamos a Cristo crucificado. E o fato de Paulo sofrer perseguição por pregar a cruz era para ele prova de que ele não estava diluindo a mensagem. A cruz confronta o orgulho humano, né? Não honra o homem, como disse o Rowley. Entendido. E a segunda barreira? Das 2, a gente morre para as exigências e para a condenação da lei. Paulo argumenta que Cristo nos libertou do presente século mau, desse sistema onde a lei operava, então a lei não tem mais jurisdição sobre o crente da mesma forma. Entendi. A cruz nos tira debaixo da lei. E a barreira contra o próprio eu? Gálatas 2:20 é chave aqui. Estou crucificado com Cristo. Exatamente, essa é a terceira barreira, ela subjuga o eu. O Fellows analisa Gálatas 2:20 e vê 3 facetas. O eu condenado, estou crucificado com Cristo, nossa velha natureza foi julgada ali. O eu transformado, já não sou eu quem vive, a salvação muda radicalmente nossa identidade. Certo. E o eu consagrado, Cristo vive em mim, a nova vida é vivida pela fé naquele que se entregou por nós. É interessante como percebeu, ele por mim, leva naturalmente a um viver eu por ele. A cruz sentencia a velha vida. Muito bom isso. E a quarta barreira? Contra o mundo. Isso. A quarta barreira é entre a pessoa e o mundo. Ela separa. O sistema mundial que rejeitou e crucificou Cristo é descrito como este presente século mau, lá no comecinho de Gálatas. Sim, em 1:4. Pela cruz acontece uma separação mútua. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, como Paulo diz em Gálatas 6. Uma separação radical. Bem radical. O John Douglas usou uma metáfora, bem forte. Ele disse que Paulo transformou este mundo num cemitério e moveu-se através dele como um cadáver. Uau! Essa imagem do cadáver no mundo é, impactante. Força a gente a pensar. Muito. Então, para Paulo, olhar para a cruz era ver o Salvador, ver o mundo como julgado e ver a si mesmo, a velha natureza, como condenada ali também. Isso muda tudo. Me lembrou aquele hino do Isaac Watts, quando contempla a maravilhosa cruz,
Meu maior ganho considero perda. Exato. É essa perspectiva que a cruz traz. Ok, saindo de Gálatas, os artigos nos levam para Hebreus, e aqui o foco muda de novo, né? Vai para o sangue de Cristo. 20 referências. É um tema central mesmo. Quais são as associações principais que o Fellowes destaca? Olha, ele foca em 4 conexões que são cruciais ali em Hebreus. A primeira é sangue e carne, lá em Hebreus 2,14. Depois o capítulo 1 exaltar a divindade de Cristo, o capítulo 2 meio que aterra na humanidade dele. Certo, o contraste. Isso. Ele teve que participar de carne e sangue e se tornar humano de verdade por 2 motivos principais. Primeiro, para poder morrer, né? Algo que Deus, na sua essência divina, não pode fazer. E assim libertar quem vivia com medo da morte. Entendi. E o segundo? E segundo, para poder experimentar nossas lutas, claro, sem pecar, e assim poder nos socorrer, nos ajudar. A humanidade dele foi voluntária e essencial para a obra. E tem até uma curiosidade. Qual? Alguns manuscritos importantes invertem a ordem, colocam sangue e carne. Talvez já para sinalizar o propósito sacrificial da encarnação desde o início. Interessante essa possível ênfase sacrificial já na ordem das palavras. E a segunda associação, sangue e purificação, em Hebreus 9.14. Ah, sim. O capítulo 9 é, assim, um verdadeiro tratado sobre a eficácia do sangue de Cristo. Ele contrasta demais os sacrifícios de animais do Antigo Testamento com o de Cristo. Os sacrifícios antigos só limpavam por fora. Exato. Só purificavam cerimonialmente, era a purificação da carne, como diz o texto. Em contraste, Hebreus 9.14 detalha a oferta de Cristo, mostra que ele se ofereceu primeiro em pessoa, ofereceu a si mesmo, ele era o sacerdote e a vítima ao mesmo tempo. Segundo, em poder, pelo Espírito Eterno, provavelmente no poder do Espírito Santo, um ato com dimensão eterna. Certo. E terceiro, em perfeição, sem mácula, cumprindo a exigência divina. E qual o resultado disso tudo? A purificação da consciência. Exatamente. A purificação da consciência, uma limpeza interna, profunda, que nos livra da culpa e nos capacita a servir ao Deus vivo. Algo que nenhum ritual antigo jamais poderia fazer. Essa purificação da consciência é um ponto muito forte mesmo. A terceira conexão que o artigo menciona é sangue e entrada. Hebreus 10:19. Isso tem a ver com nosso acesso a Deus. Tem tudo a ver. Refere-se à nossa posição como crentes. Se em Romanos a gente está em Cristo, em Efésios nos lugares celestiais, aqui em Hebreus nossa posição é nos lugares santíssimos, no santo do santo celestial mesmo. Direto na presença de Deus. Isso, e temos ousadia, confiança para entrar ali pelo sangue de Jesus. Não é aquele acesso limitado, cheio de medo do sumo sacerdote uma vez por ano, sabe? Sei. É uma entrada livre, confiante, contínua, na presença imediata de Deus. O sangue de Cristo abriu esse caminho novo e vivo para a gente. Que privilégio imenso. E a última associação destacada pelo Fellows é sangue e santificação, em Hebreus 13:12. O contexto aqui parece mais prático, né? Sim, o contexto é bem prático. É uma exortação para a gente viver identificado com Cristo na rejeição dele pelo mundo, para sair fora do arraial, como diz o texto. O versículo diz que Jesus sofreu fora da porta de Jerusalém para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ou seja, o sangue dele derramado nos separa do mundo e nos consagra para Deus. Santificar como separar para Deus. Isso. E é interessante notar que santificar em Hebreus está muito ligado à ideia de purificação para ter acesso a Deus. É parecido com a justificação em Romanos, mas com a ênfase do tabernáculo. Como assim? Bom, Romanos, no contexto legal, foca mais na culpa do pecado. Hebreus, no contexto sacrificial, foca mais na contaminação, na mancha do pecado que nos impediria de chegar perto de um Deus santo. O sangue de Cristo resolve os 2 problemas, a culpa e a mancha. Entendido. Ótima explicação. Isso nos leva à última epístola analisada, 1 Pedro. Aqui o tema do sofrimento é bem forte, né? Tanto de Cristo quanto dos cristãos.
Como Féolas organiza as referências aos sofrimentos de Cristo? Ele agrupa em 5 pontos, um de cada capítulo, praticamente. O primeiro é a predição dos sofrimentos, lá em 1 Pedro 1,11. Os profetas falando antes. Exato. Pedro lembra que os profetas do Antigo Testamento, movidos pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo testemunhando sobre Cristo, eles investigaram e anunciaram de antemão os sofrimentos que viriam sobre Cristo e as glórias que se seguiriam. E por que isso era importante para os leitores de Pedro? Porque saber disso fortalecia os crentes que estavam passando por provações. O sofrimento deles também tinha um propósito e teria um fim glorioso, assim como foi com Cristo. Dava esperança, né? Com certeza. E o segundo ponto? O exemplo dos sofrimentos. Isso. Em 1 Pedro 2,21. Aqui a perspectiva muda um pouco. Não é o sofrimento que paga pelos pecados, mas o sofrimento injusto nas mãos dos homens. Ah, o sofrimento como modelo. Exato. Cristo é nosso modelo. A palavra grega é upogomos, tipo uma linha guia para aprender a escrever de como suportar o sofrimento por fazer o bem, sem revidar, confiando em Deus. Devemos seguir os passos dele nesse tipo de situação. Muito prático isso. O terceiro ponto é o resultado dos sofrimentos, em 3,18. Aqui Pedro volta para o aspecto expiatório, o pagamento pelos pecados. Ele diz: Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Uma só vez. Sim, esse sofrimento foi único, uma só vez, foi substitutivo, o justo pelos injustos, e foi eficaz para nossa reconciliação e acesso a Deus. Este não é um exemplo para a gente seguir, mas um ato de salvação para a gente receber pela fé. Essa distinção entre o sofrimento como exemplo e como expiação é fundamental mesmo. O quarto ponto é o poder dos sofrimentos, em 4,1. O que significa armar-se do mesmo pensamento? Parece um pouco enigmático. Pode parecer. A ideia é adotar a mesma resolução mental, a palavra grega é phronema, que Cristo teve. A determinação de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso significasse sofrer na carne. Uma decisão firme. Isso. Quem se arma com essa mentalidade de submissão à vontade de Deus acima de tudo, mesmo que custe sofrimento, demonstra ter cessado do pecado. Cessado do pecado, como assim? Literalmente. Provavelmente não literalmente no sentido de nunca mais pecar. Mas o sentido mais provável é que essa pessoa não vive mais dominada pelo pecado, sabe? A vida dela agora é orientada pela vontade de Deus. É uma ruptura com o antigo modo de vida. Entendi. Uma mudança de direção. E o quinto e último ponto? O testemunho. Exato. O testemunho dos sofrimentos, lá em 1 Pedro 5,1, Pedro se apresenta como testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Ele viu mesmo, né? Sim, isso pode se referir a eventos específicos que ele presenciou, talvez Getsêmani, o julgamento, ou pode ser uma compreensão profunda que ele adquiriu com o tempo sobre a natureza e o significado dos sofrimentos de Cristo. Certo. Ser essa testemunha dava a ele autoridade para exortar os líderes a cuidarem do rebanho e a enfrentarem o sofrimento com a perspectiva correta, olhando para Cristo. Realmente, que jornada rica por essas cartas. Vimos Romanas com a morte como satisfação e segurança. Gálatas usando a cruz para mostrar o julgamento do eu e a libertação da lei. Hebreus focando no sangue como meio de purificação e acesso a Deus. Isso. E 1 Pedro iluminando os sofrimentos, preditos, exemplares, expiatórios, como fonte de poder e base do testemunho. Ufa! Cada ângulo acrescenta uma dimensão essencial, né? Com certeza. E o ponto crucial, eu acho, é que essas perspectivas não são caixinhas separadas, sabe? Elas se integram, se complementam, juntas formam um mosaico da obra redentora de Cristo que é, assim, teologicamente muito profundo. Sim. Mas também imensamente prático para quem busca viver a fé cristã no dia a dia. E é verdade. Então, o que a gente tira disso tudo? Claramente não é só uma questão de doutrina abstrata, né? De jeito nenhum. Entender essas múltiplas dimensões da obra de Cristo na cruz deveria moldar nossa adoração, nossa maneira de lidar com o pecado e o nosso eu, nossa confiança para chegar perto de Deus
e nossa atitude diante do sofrimento. Exatamente. A teologia aqui é eminentemente prática, não tem como separar. E talvez uma questão para a gente refletir, depois de considerar tudo isso, seja: como que a integração consciente de todas estas verdades, a morte que satisfaz a Deus, a cruz que julga o eu e o mundo, o sangue que purifica e abre o acesso, e os sofrimentos que são exemplo e poder, como que tudo isso junto poderia transformar a resposta diária de alguém aos desafios da fé e ao chamado para viver para Deus neste mundo? Boa pergunta. Fica aí a provocação para uma meditação mais profunda, né? Algo para a gente levar e pensar a respeito.